Bom dia, pessoal! Bem-vindos finalmente à aula de Geologia Estrutural. Para quem está aqui ao vivo, a gente está fazendo essa aula hoje no dia 9. Para quem está vendo aí à noite, por favor, vejam e façam os exercícios. Clássico. Mas seguinte, pessoal, a gente teve dois problemas nas aulas passadas, né? Porque coincidiu com o horário de reunião nas quais eu sou convocado e, infelizmente não, né? Faz parte do regulamento da universidade, é importante. A gente é obrigado a participar, né, da coordenação do curso e dessas atividades. Mas, enfim, eu estou devendo para vocês 2 aulas. Não se preocupem, a gente vai ter muito tempo para repor elas ainda. Nosso semestre acaba lá em março. Então, pelo menos 2 aulas quando a gente vai trabalhando com parte prática, parte de projeto. Aí a gente faz dedicado para vocês terem essas horas a mais, tá? Não vai atrapalhar nada no nosso conteúdo. Não se preocupem, o conteúdo está sobrando aí para a gente estudar. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reologia, tensão e deformação. Alguém tem alguma ideia do que é isso? Carol já estava dando spoiler aqui, eu comecei a gravar, porque senão vocês que estão vendo aí de casa, deixem o seu like, deixem o seu joinha, acompanhem o nosso canal e eu perder essa qualidade de informação. O que você acha que nós vamos aprender aqui hoje, Carol? É o comportamento das rochas quando são submetidas a esses tipos de esforços. Ó, que legal. Esforço é uma coisa interessante, né? Deixa eu só abrir a aula aqui no PowerPoint online. Ah, não vai fazer diferença não, porque eu vou colocar na internet. Então, peraí. Olha só. Nós vamos começar com o primeiro conceito. Tensão, ou stress, e deformação, strain. Eu estou colocando essas palavras em inglês porque a gente vai deparar nisso o tempo inteiro. Principalmente para quem trabalha na área de rochas, né? De exploração mineral, de extração de minério mesmo, numa mineradora, ou qualquer outra área que lida com esses conceitos, usam muitas palavras em inglês. E às vezes a gente fica um pouco confuso, porque a tradução no Google não é muito boa. A tradução do stress, às vezes, vem como tração. E não é bem essa ideia. Stress dá a ideia de tensão, tá bom? E strain é a palavra que denota deformação. É um pouco mais do que só esses conceitos, né? Tem uma série de outras ideias envolvidas e a gente vai trabalhar um pouco essa ideia antes. E para a gente dar uma relaxada inicial, a gente vai assistir um vídeo no YouTube comigo, narrando no fundo. Peraí, deixa eu colocar aqui pra gente. Apertei errado. Ó. E é um vídeo bem legal para a gente já começar a entender um pouco os conceitos de stress e strain de uma forma abstrata e a gente começa a aplicar nas rochas e no dia a dia. E vocês vão ver que é uma coisa muito mais simples do que a gente acha que é. Não precisa decorar, não precisa memorizar nenhuma fórmula, não precisa entender a parte do processo complicada nesse nível, né? A gente tem que entender como é que a dinâmica funciona. E aí, peraí, vou colocar em legenda aqui em português para vocês, eu acho que melhora. Não, vocês lembram daquela época da escola, o professor colocava um vídeo, passava um filme, eu adorava, dormia até. Mas esse aqui é interessante. Beleza? Podemos ir? Então bora lá. What really happens when we cut a cake using a knife? In physics, we could say that the cake experiences stress. Usually when we cut a cake, we hold the knife straight and apply the force perpendicular to the surface area. So can you guess what type of stress this is? It is normal stress as the force is acting perpendicular to this area. But what about these cross-sectional areas of the cake? The area on top is not the only area that experiences stress. As we pierce the knife in, this cross-sectional area experiences stress too. It doesn't look too obvious, but it does experience stress. We can also see that the force is not perpendicular to this area. It acts parallel to it as we are pushing the knife straight down. If the force acts parallel to the surface, it exerts shear stress. This stress tries to push the two surfaces away from each other and hence results in plastic deformation. So this is the basic difference between normal stress and shear stress. Normal stress is where the force is acting perpendicular to the area of contact, while shear stress is the force that acts parallel to the area. Let's take another example which explains shear stress better. Here's a beam and assume that it's fixed at its base. If we apply normal force to this cross-sectional area, then we know that the stress experienced by the beam will be normal stress
which is simply given by F over A, where F is the applied force and A is this cross-sectional area. This will result in a normal strain in the beam, which is given by delta L over L, where delta L is the change in length and L is the original length. Now suppose that we apply a force in this direction, parallel to area A. Again, the beam will experience some stress, but this time it will be a shear stress. The equation or formula for shear stress is the same as that of normal stress. Stress is simply the applied force per unit area, whether it's acting perpendicular or parallel to the area. What about the deformation in the beam by shear force? Here the deformation will be something like this. The object is stretched to some extent. Note that the beam is fixed to the base, so this cross-sectional surface will remain where it is, whereas the cross-sections above it will all get displaced to the right by increasing amounts. Now look at the maximum displacement here. Let's call it delta x. We know that this length is L. It's perpendicular to this. Also notice that there's an angle formed here. We can call it theta. With this information in place, let us define what shear strain is. Shear strain is simply equal to tangent of theta. Yes, shear strain is simply the tangent of this angle. But what is tan theta? We know that it's the opposite side over the adjacent side. Here, the length of the opposite side of theta is delta x and length of adjacent side is L. So it's equal to delta x over L. So that's how shear strain is defined. Length of the deformation at its maximum over this perpendicular length. Show de bola! Simplificando a vida de todo mundo aí. Conseguiram acompanhar, pessoal? Tranquilo? Deu para ver aí? Sim. Todo mundo dormiu já? Então vamos lá. A ideia que a gente pegou aqui, ó, essa aula é legal demais de fazer com bolo. Uma pena que a gente não tem bolo para trabalhar aqui. A gente pega vários conceitos aqui, né? Então vamos lá. Stress. A ideia de estresse, gente, é igual vocês imaginarem estresse. O que vocês sentem quando vocês estão estressados? Né? Tem alguém enchendo o saco, tá chegando a data de entregar um trabalho, tá acabando o prazo para finalizar alguma entrega, chega um boleto na nossa casa, é cheio de estresse, né? O que é o estresse? É a resposta do nosso corpo a uma ação externa, né? Então, estresse é como que a gente responde às ações externas. Então, é como o nosso corpo fica. Fica o quê? Estressado, tá nervoso, tá tenso, tá cheio de coisa para resolver. O estresse é a mesma coisa nos corpos, tá? A tensão, ela é a variação que um corpo apresenta enquanto ele está sendo submetido a uma força. E aí, essa tensão, esse estresse, ele provoca a mutação do corpo. Ele encurta, estica, ele dobra, ele rompe, ele modifica o corpo de alguma forma. E essa modificação, a deformação, é o que a gente chama de strain. O mais interessante é que tem fórmulas para isso e maneiras de aplicar, mas a gente precisa decorar, só entender. O que é uma tensão? A tensão, ela parece muito com que outra grandeza que parece lá, a força sobre a área? Com a pressão, não é? A pressão é a força sobre a área, grandeza vetorial, né, aplicada em cima de uma área. Então, ela é perpendicular e, ó, aplicou lá. Ó a mecânica dos sólidos aí de novo. O estresse é a resposta do corpo a essa pressão. Então, na verdade, o vetor, a direção do vetor estresse não é igual da força, ele é contrário ao da força. Né? Porque imagina, se eu estou apertando um corpo para baixo, para onde que o corpo ele vai responder, né? Isso é Newton. Ah, Newton, safadinho. Ação e reação. Se tem uma força me apertando para baixo, para onde que o corpo quer ir? Opa, eu quero ir para cima, eu vou segurar essa barra aí. Quer gostar de você? Não. Aí, a ideia de estresse é essa resposta direta. A gente vai ver isso com alguns desenhos e é super legal de acompanhar. Mas a ideia é que o estresse está sempre relacionado a uma força normal aplicada, tá bom? Existe outro tipo de estresse que não é o da força normal aplicada, não é o de achatamento ou alongamento. Tem um outro estresse que é esse daqui, ó.
Deixa eu poluir o mundo, rasgar papel, jogar fora. Pelo menos não é dinheiro, né? As nossas ideias até agora, a gente está dobrando as coisas, né? Apertando as coisas ou esticando as coisas. Aqui não vai dar muito, não. Esticando as coisas para fora, né? O que acontece se eu aplicar uma força nessa superfície passando para baixo? Né? Ela vai estar fazendo o que com as duas partes do papel? Puxar cada uma para um lado. Se ela passar daqui, ó, o que tiver aqui no meio vai puxar para baixo e o que tiver aqui para fora vai segurar para cima. Se a gente vira o papel e olha de cima, o movimento que a gente está fazendo nesse corte é esse daqui, ó. Cada um dos direções do vetor puxa para um lado diferente. E a gente está rasgando o papel. Rasgar alguma coisa é esse movimento de puxar cada um para um lado. A palavra em inglês para rasgar é shear, tá? S-H-E-A-R. Vocês vão escutar isso direto. Por quê? Em mecânica dos sólidos, em mecânica das rochas, em geologia, a gente vai trabalhar com uma nova palavra que se chama cisalhamento. Vocês já ouviram falar disso? Cisalhamento é muito aplicado, principalmente para quando a gente está analisando chapas de metalurgia, né? Como é que acontece as deformações na fuselagem, para revestimento. Na mineração é para a gente entender as deformações por onde que os fluidos estão passando, onde que os minerais estão indo. Porque imagina, se o movimento é esse daqui, ó, eu preciso saber que todos os minerais estão acompanhando a direção dessa deformação. Então não adianta eu explorar ouro numa direção que vai ser paralela, perpendicular a essa direção de cisalhamento, por exemplo. Né? Não faz sentido. Ele vai estar onde as forças estão atuando. Né? A gente vai ver um pouco sobre os ambientes onde se formam esses minerais, vocês vão ver isso econômica com mais calma, a gente vai entender o lugar que ela se forma, beleza? Então a gente tem a tensão normal e a tensão de cisalhamento, beleza? Quando a gente aplica essas tensões, a gente tem as deformações. A deformação é a variação do corpo. Mas como que eu meço a variação? Quanto que alguma coisa aumentou em relação à outra? Então é a variação sobre o tamanho original. Delta de alguma coisa sobre o tamanho original. Se for comprimento, é delta L sobre L. Se for volume, é delta V sobre V. Né? Variação é sempre medido assim. E o que é esse delta L? É o comprimento original menos o novo comprimento. Né? Ou o volume original menos o novo volume. E aí a gente vai ver o tamanho dessa deformação. O sinal positivo ou negativo, ele vai indicar aumento ou diminuição, dependendo da direção que a gente definir como aumento ou diminuição. Tá? Mas essas coisas são lá da mecânica, bem tranquilinho, não tem muito mistério. Tirando a deformação de cisalhamento, que por ser uma coisa que a gente está fazendo paralela ao plano da força, né, ao plano que está sendo aplicada, a área, ela vai ter um deslocamento, um displacement, tá? Ela vai sair assim, ó. Esse deslocamento é igual aquela viga que a gente viu lá, né? A viga vai entortar para cá. Ela faz um ângulo com o plano normal, onde teriam as ações das forças normais. Portanto, o shear stress e o shear strain, o tanto que a gente mede de deformação, é baseada no ângulo que esse novo objeto faz depois que é aplicada uma tensão cisalhante, tá bom? E esse ângulo a gente vai chamar de θ. Mais para frente a gente vai trabalhar com ângulo φ também, mas aí é quando a gente aplicar numa parte de deformação específica. Hoje nós estamos só entrando na base do conceito, tranquilão, tá joia? E essa deformação é dada pela tangente desse ângulo θ, né? Que a gente vai chamar de φ, tangente de ângulo φ. Como que é a medida tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, não é isso? Então, a tangente de um ângulo aqui de baixo vai ser a parte lá de cima e a parte de baixo. A parte de cima é o tanto que ele deslocou em um eixo. A parte de baixo é a própria altura daquele objeto. Tranquilinho? De boas até agora? Bem basicão, só para a gente, né, ilustrar o que significam essas coisas. E nós vamos entender um pouco sobre a aplicação dessas deformações. Então, na reologia, a gente vai estudar como que os corpos eles estão sendo alterados devido à atuação de força. A gente sempre trabalha com um cubo, que é um cubo unitário, tá? Com arestas de tamanho 1, para definir a unidade básica de deformação. E a gente vai estudar esse cubinho aí, ó, e entender como que ele vai se alterar dependendo do tipo de força atuante sobre ele. Olha só, no primeiro caso, a gente tem forças em todos os 6 lados do cubo. Força, o que é força, galera? O que vocês definem como força? Lá da física básica.
Olha os conceitos básicos que todo mundo sabe o que é e ninguém sabe falar. O que é força? Força é o músculo que a gente ganha quando a gente vai na academia. E aí? Nobody? Tem alguém aí ainda? Força, galera. Denis, força, coragem. Tiago, Ana. Léo falar assim, eu não sei não. Fala do coração, o que é força? Não sei, é difícil. Fala aí pra gente. É uma coisa que a gente está apertando. Não, apertar é pressão, é força aplicada sobre área. Força é a transferência de energia a partir do deslocamento de alguma massa. Ou, pelo menos, essas são as forças que a gente tem aqui, baseado em massa, né? Existem outros tipos de força que não são essas que transferem energia para o corpo se alterar ou não, né? Quando a gente está apertando um corpo, que são as forças eletromagnéticas e aquelas outras forças esquisitas lá. Essas são as forças normais. Essa força aqui é praticamente a força da gravidade. É a atração dos corpos pelo um centro de massa, tá? A força da gravidade é isso, é quando massa atrai massa. E o que acontece quando um centro de gravidade está atraindo massa? Quando a gente coloca, né, empilha os bloquinhos lá, bonitinho, vamos colocar as coisas empilhadas aqui. Tá tudo sendo atraído para o centro do planeta, não é? Então, a atração que todos esses corpos fazem para o centro do planeta está provocando força entre a atuação de um e outro. Quando a gente coloca superfícies em contato, eles estão transferindo energia ou sendo atraídos de uma maneira diferente para o centro da Terra e colocando essa atuação, né, a força da gravidade, a massa deles, sobre os outros corpos. E aí, o que acontece quando a gente tem massa sobre área, né? Está sendo atraída pela gravidade, está sofrendo a aceleração da gravidade, tu tem uma força, que é a força peso, atuando ali naquele corpo, jogando para baixo do outro, tá bom? Então, a força é a atração da gravidade, o resultado da aceleração da gravidade em corpos com massa. Isso é força. Olha que legal. E o peso é baseado em massa, né? Peso não é massa vezes gravidade? Então, ó, MG Minas, MG TV, top demais. Então, beleza, temos aí a força. Imagine que um cubo ele tem forças aplicadas em todas as direções. Pensa numa bolinha, tá? E a gente está na piscina, nós estamos jogando polo aquático. E aí vem os felizão e enfia a bola dentro da água. Qual que é a força em cada uma das partes da bola? São todas iguais. O que tem em volta dessa bola? Água, né? Qual que é a pressão que a água está fazendo em todas as áreas da bola? Né? Qual que é a força que ela está exercendo? É a força que ela está deslocando para cima, né? O empuxo está subindo lá para cima, e o peso da água naquele lugar está apertando a bolinha em todos os lugares. Tranquilo essa noção, esse conceito? Beleza? Não tá beleza? Tá de boas? Como é que é? De boas. É mais fácil pensar em forças uniforme. A gente pensa em líquido, né? Porque é fácil de enfiar as coisas dentro do líquido. Joga uma bolinha dentro de um copo d'água, beleza, eu tô entendendo ali, ó. Tem água para tudo quanto é lado. Então a água tá apertando, né? Tá em contato com aquela bolinha em todas as áreas iguais. Não faz sentido esse conceito? A ideia do cubo é a mesma coisa. E o cubo é a unidade mínima, porque o cubo ele tem uma área, mais fácil da gente trabalhar. A bolinha, por exemplo, ela não tem uma área, ela tem uma superfície. E aí fica difícil da gente entender como que é a atuação da força em cada uma das áreas. Então a gente tem que decompor a força nessas áreas, entender como é que é o cubo. E olha que legal. Pensa só. Você é uma topeira vivendo debaixo da terra. E aí eu preciso construir, tem um tesouro enterrado, né? Que os piratas enterraram lá há muito tempo, eu tô querendo chegar lá naquele tesouro. O tesouro tá todo enterrado, não é? Como que eu vou chegar até lá naquele tesouro? Eu vou ter que escavar a terra e remover o material até chegar lá, não é? Mas antes de eu chegar lá, né, o topeiro escavador aí, ó, aquele material ele está coberto por terra em todos os lados, não é? A pressão que essa terra exerce sobre o tesouro enterrado, ela é igual em todas as direções.
tanto da área lateral quanto em cima. Por quê? Porque ela está enterrada, ela está compactada lá no meio do solo, né? Quando a gente vai fazer um prédio e vai fazer uma fundição, é ótimo, uma fundação, a gente coloca a sapata enterrada no solo. Qual que é a pressão em volta de cada área dessa sapata, né? Ela é igual e ela representa a quantidade de solo em cima dela, não é isso? Quanto mais solo eu coloco, maior a pressão. Mas qual que é a pressão em cada uma das áreas? De cima, do lado e de trás? É igual, é a pressão distribuída igualmente em todas as faces daquele objeto. Tá joia? Essa pressão, quando o objeto está totalmente imerso dentro de outro material, é chamada de pressão confinante, porque ela está confinando, ó, que sacada, o objeto lá dentro daquele outro material. E ela é uniforme. Tranquilo? Fez sentido até agora? Sim. Beleza. Qual que é a deformação em um corpo colocado sob pressão confinante? Ele O que não vocês tem acham? deformação, não tem? Ah, que sacada boa. Não, não pode ter. Por que não? Porque tá atuando, né? As forças em toda parte desse corpo. Porque as forças são iguais. Se as forças Isso. são iguais, elas se anulam. Se todo mundo é igual, ninguém é diferente. Olha que Vamos lá. coisa, que choque da vida, que decepção eterna. Enfim, se as forças Arrasou. são iguais, a gente está em repouso, o corpo está tranquilo. Então, a pressão confinante, ela exerce uma pressão sobre o material, sim. Ele deve ter tido uma primeira deformação inicial, mas não é sobre a pressão confinante. E a pressão confinante é quando o corpo está em repouso, sem deformar, revolto não, como é que chama? Coberto por material diferente, né? Então ele está sendo pressionado de todos os lados. O que é isso? Né? É uma quarta-feira fraca, quando tá a família enchendo o saco, professor cobrando, trabalho moendo, todo mundo pressão, mas não estou deformando ainda. Quando aliviar a pressão, ó, tchá, desaba o psicológico, é uma maravilha. Então bora lá. Existem outras ocasiões em que as forças não são iguais. E aí a gente pode provocar uma variação na direção daquelas pressões confinantes. Pergunta: se as forças estão apertando o bloquinho, qual que é a direção do vetor de tensão? A tensão não é a resposta do bloquinho para a força? Ai, meu Deus! Então, a direção do vetor de tensão, ela é oposta à força. Tem o mesmo tamanho, mesmo comprimento, mesma direção, mas o sentido da setinha, né, é oposto ao da força. Tá bom? Então, vamos lá. O que pode gerar a variação de uma força em alguma direção específica? O que vocês acham? A deformação do corpo? A deformação, ela é um produto da variação de tensão. Concorda? Pensa comigo. Se um corpo ele está em repouso, ele não está deformando, tá? Se um corpo está deformando, o que aconteceu? A deformação é o produto final. O que precisa acontecer para um corpo deformar? A aplicação de forças. A aplicação de força, a variação do estado de pressão confinante ou a aplicação de uma força qualquer. Por exemplo, se eu levo um soco na cara, minha cara vai ficar deformada. Eu apliquei uma força na minha bochecha e ela foi pro saco, né? Ficou toda quebrada. Ó, cachorro. E ela ficou toda deformada, né? Outra coisa que eu posso fazer é, se eu pego um elefante em cima de uma bola, ele está amassando a bola. Se eu tiro o elefante de cima da bola, o que acontece? Eu aliviei uma força. Então, a aplicação de uma força, né? Ou a retirada de alguma força que está sendo que está atuando sobre um corpo, provoca a variação do estado de tensão. Né? E a variação do estado de tensão é que vai levar à deformação. Olha só os conceitos: força, tensão e deformação, tudo relacionado. A força é aquilo que a gente está aplicando para transferir energia ali para o corpo. Vou te deformar. Tá vindo de onde? Da gravidade, do peso, tá encostou, tá tendo força ali, ó, a pressão, que doideira. Aí ele tá atuando sobre a área daquele corpo. Isso provoca um estresse no corpo, e aí ele vai ter um estado de tensão, que é contrário ao da força. Beleza?
E aí, quando eu tirar a força ou aumentar a força, o estresse vai ter o mesmo tamanho, mas o corpo, a estrutura interna, não vai resistir. Então, ele vai começar a deformar, tá bom? Existem várias formas de deformação e é isso que a gente vai estudar em geologia estrutural. A primeira delas, em inglês, eles usam a palavra tensão. A gente vai falar tração, que é melhor, tá bom? Por quê? Porque senão a gente confunde com a ideia do vetor tensão e aí vira uma bagunça, beleza? Tensão ou tração é quando as forças estão puxando o corpo para fora, estão tentando alongar o corpo. Então, ou está puxando o corpo para fora ou para baixo, beleza? Para onde está apontando o vetor de estresse ali do corpo? Para o centro do corpo. Por quê? Porque a ideia do corpo é manter o estado de fazer nada com qualidade. É ficar em repouso, tá? É manter o estado natural do corpo. Ele não quer deformar, ele não quer mudar. Ninguém quer mudar, né? Vamos continuar igual, tá ótimo. Então, o corpo está com estado de tensão apontando para baixo, contrário da força, para manter o seu estado original. Mas a força, uma hora, ela vence. E aí rola a tração. Isso aqui, ó, é quando a gente pega a bala, puxa e estica, massa de pão de queijo. Beleza? A segunda hipótese que a gente pode ter é que a força está apontando para dentro. Opa! Eu vou encolher essas paradas aí. Oi. É por isso que existem os dois tipos de deformação, né? Ele tende a voltar, mas se a força for muito grande, já ele muda não lá. aguenta. Sabe o que acontece no processo? A ideia de deformação elástica, deformação plástica ou em regime dúctil é exatamente sobre o corpo tentar voltar a um estado de repouso. Eu esqueci o nome da palavra. Como que é quando o corpo está no estado de repouso? Inércia. É inércia que chama isso. Ah, que lindo. Aí, ó, tô aqui tranquilo no meu corpo. Aí a força está sempre puxando, mas o corpo aguenta uma certa deformação, né? E ele não quer mudar. Então ele está aguentando para dentro com base da tensão. Quando a força for muito grande, aí a estrutura interna não vai conseguir mais acomodar aquela energia toda. E para ele conseguir manter a energia sem se destruir, ele tem várias respostas. Ele pode fraturar ou ele pode deformar. Na verdade, ele vai deformar, né? Fraturar é um tipo de deformação. Então, quando eu puxo o corpo, ele começa a deformar. Mas ele está querendo voltar, não é? Então, eu estou puxando. Quando eu solto o corpo, o que acontece? Ele volta um pouquinho. Por quê? Porque uma parte do corpo tem uma deformação elástica. Essa deformação elástica é principalmente dada em materiais que não são elásticos pela tendência que o corpo tem a voltar ao seu estado original, que é a tensão residual do corpo. Né? Todos os materiais têm uma tensão residual. E aí eles têm um pouquinho de deformação elástica antes de atingir uma deformação plástica ou dúctil, né? Que é aquela deformação que o corpo vai sofrer e vai dobrar, vai virar, vai mudar toda a estrutura e vai comportar a deformação. Ou antes de fraturar, né? Que às vezes chega lá, pá, rompeu. Beleza? Então o corpo tem a tendência a sempre voltar um pouquinho antes. E isso é essa tensão residual. Ó que legal. Acho que demais. Compressão. Como que é a compressão? Quando a gente está apertando as coisas, né? Uma massagem, uma compressão deliciosa nas nossas costas, né? Um elefante nas nossas costas já é um problema, é um outro tipo de compressão que, no caso, vai fazer a gente virar uma panqueca ou uma pizza. Então, compressão é quando a força normal sobre a área de um corpo, ela vence o estado de inércia e começa a apertar o corpo para dentro, achatar. Em muitos casos, quando tem uma certa liberdade, o corpo ele diminui naquela direção, né, principalmente, e ele estica na outra direção, onde as forças não estão atuando ou são mais fracas em relação aos outros. Beleza? Oi? Não entendi. Gente, ignora. Enfim, então a gente tem aí, ó, a tração, a compressão e a última ideia da deformação é o outro, é a folha de papel. São forças atuando em lados opostos. Olha que bagunça, né? Ao invés de eu estar atuando, olha esse último bloquinho, em perpendicular ao corpo para dentro ou perpendicular ao corpo para fora, eu estou atuando paralelo à área desse corpo para algum lado. Pode ser para qualquer lado que vocês quiserem. Mas a ideia é que a base e o topo, cada um puxa para um lado. É a cabo de guerra aí, ó, doideira. Loucura isso aí. E o que vai fazer isso com o que está ali no meio? Vai deformar.
E vai deformar de duas formas. Primeiro, o corpo vai só deslocar em vários bloquinhos, ou o corpo vai, se eu estou empurrando para cá, girar. E girou de novo, e girou de novo. Então, pode provocar rotação no corpo. A palavra dessa ideia de rasgar, né, o movimento de rasgar, é o cisalhamento, e do inglês shear, beleza? Diferente das duas primeiras ideias, o corpo aí, ó, ele não está aumentando de tamanho nem diminuindo. Ele está deslocando todas as unidades do corpo um pouquinho para o lado. Então, toda a parte do material vai ser deslocado ali de forma não uniforme, dependendo do ângulo que ela faz com a parte da origem. Então, temos aí tração, compressão, cisalhamento, tá bom? Beleza? Fez sentido essas três ideias? Valentina, gato? Beleza. Então, bora. As deformações todas em geologia estrutural, em qualquer material, na verdade, são o resultado desses três movimentos. Ou o corpo está tá abrindo, ou o corpo está comprimindo, ou o corpo está cisalhando. Então, as forças que a gente tem aí vão ser uma dessas. As estruturas que a gente vai estudar, elas são as mais variadas possíveis, têm características específicas, mas é tudo produto desses três tipos de movimento. Não existe outro movimento, então isso aí já facilita bastante quando você está estudando. Olha, é uma estrutura de tração, de alívio, de descompressão, movimento divergente de placas, por exemplo. É um ambiente de compressão, ó, tá apertando, convergindo placas tectônicas, formando montanha, dobrando. Cisalhamento, tá raspando. Como é que eu raspo? Pode ser numa área de divergência e convergência, mas é um plano diferente. Tá? Quando eu falo plano, galera, é aquela ideia, não é que é plano horizontal. É um plano mesmo, que é uma área definida por infinitas retas não colineares, paralelas entre si, com vários pontos. É aquela ideia de um papel em qualquer lugar. Tá clara a ideia de plano aí para você? Se precisar, a gente volta e explica de novo. Mas a ideia é daquela estrutura planar, né? Então, a força está sendo executada aqui, por exemplo, você está tendo compressão, a ideia da compressão é que uma vai subir em cima da outra. Mas olha só como é que o movimento de deslizar tem também uma força paralela. Da mesma forma, quando eu estou abrindo, aqui do lado, eu estou caindo, ó, abriu e caiu. Então, nesse plano aqui, eu estou tendo um deslizamento nesse sentido, que ele não é perpendicular à atuação da força principal. As forças, deixa eu ver se eu tenho um slide sobre isso. Não. As forças no planeta, quando a gente for começar a trabalhar nas áreas específicas, elas são o resultado de uma série de processos internos, né? Quando tem aquelas convecções lá, a galera fala, né, a convecção do magma. Não, mentira. O movimento das placas tectônicas, eles têm uma velocidade e uma aceleração para cada lugar. A subducção, né? As placas, elas estão entrando dentro do manto ali para serem recicladas. Principalmente por causa da gravidade, beleza? Elas se deslocam sobre ali a astenosfera, que é mais dúctil, mais plástica, né? E mergulham para dentro do manto. E o que vai provocar a deformação e movimento dessas placas é que, para todas as forças atuando em cima delas, tem um vetor principal, que é onde a força vence, é a grande campeã. E aí a gente vai pensar nessas forças antigas atuando em vários lugares. E a gente vai investigar como que eram essas forças na época que as estruturas que a gente está estudando hoje se formaram. Bom, então eu vou voltar para esse conceito dessas ideias de força e vamos ver o que acontece aqui. Ó. A primeira coisa que a gente tem é um bloquinho original. Ó. Aqui tem um bloquinho original. Aqui são... isso aqui é legal. A gente tem um bloquinho original aqui, ó. Cubozinho, bonitinho, comprimento L0, comprimento L0, todos os comprimentos iguais das arestas. A gente tem duas ideias originais. A gente tem o stretch, né, a atração ou o alongamento de um corpo e a compressão. Repara nessa figura aqui. Aqui a gente já está representando mais a realidade, não uma coisa teórica de um bloquinho. Né? Um corpo, quando ele está deformando por estiramento, ele não só puxa e diminui o comprimento. Peraí que eu apertei um tanto de botão aqui que eu não sei nem onde é que apareceu. Aqui, ó. Ele não só aumenta o comprimento dele, né, por essa força que está puxando o corpo ali para cima, como ele diminui na direção que é perpendicular à direção de aplicação da força. Ó. Aqui dá uma encurtada. O tamanho final ele é encurtado. Por quê? Porque o material ele não se multiplica e vai virar infinitos materiais empilhadinhos, bonitinhos, né?
a massa que está ali naquele corpo material vai entrar para dentro. É legal representar em bloquinho, mas quando a gente estiver trabalhando aqui, a gente tem que imaginar que isso são camadas infinitas de rocha, montanhas todas fluindo na mesma direção, enquanto elas são esticadas pelas forças transplanetárias internas do nosso planeta. Isso dá pano para manga para um filme da Marvel, gente. Vocês não estão entendendo. Então, ó, estamos alongando aqui as estruturas, fluindo toda a parte da matéria para o centro, porque ela não vai criar matéria, né? E esticando o corpo. Então, o corpo original está deformando. A compressão já é um pouco contrário. Como eu estou apertando tudo, não sei se vocês já fizeram um sanduíche de requeijão, um sanduíche com manteiga, um pão com manteiga, pão com maionese. Pão com maionese é a melhor invenção que tem. Quando a gente espreme o sanduíche, faz um prensadão, a maionese vaza toda para o lado. Por quê? Porque ele não tem força confinante, não tem nada segurando a maionese dentro do pão. E a ideia da compressão é essa. Toda aquela matéria que está sendo apertada ali no meio, ela vai tentar fluir numa direção perpendicular da força e sair de fora daquele centro de deformação. Tranquilo? Então, estou apertando aqui o material. O que está acontecendo com o que está no meio? Vai sair para o lado, né? Claro, por quê? Porque as matérias ali não vai se destruir, não vai desaparecer. Os átomos não deixam de existir. Então, essa é a forma natural de deformação de objetos. Antes a gente estava vendo a coisa teórica, simplificada, e agora a forma natural. E dá uma coisa balonada. Por que está balonada? Porque a matéria flui na direção com a menor tensão possível. E ela também vai fluir na direção com a maior tensão possível. Quais são esses pontos? Aqui, ó, como a força está apertando o sanduíche aqui, ó, a maior tensão do corpo vai ser nessa direção, que é onde ele vai encurtar. A menor direção, a menor tensão, né, vai ser perpendicular a essa força. Se tem a menor tensão, a matéria flui mais fácil. Então, ó, vai átomo para o cantinho, aí dá a barriguinha. Aqui está uma tensão intermediária e elas são intermediárias de uma forma radial, até chegar lá no centro, no meio. Beleza? Então, a gente tem a compressão dessa forma e o estiramento da outra forma, que também é muito semelhante. Ó. Puxou para cima, o que está na menor direção aqui agora vai fluir para dentro, o que está na direção principal vai fluir para cima. Tá joia? Fez sentido isso que eu falei até agora sobre estiramento? Tá claro? Tem alguma dúvida? Tem alguém acordado? Fez sentido, Léo. Fez sentido? Estamos online aqui. A mãe tá on, bora. Então, ó, na próxima aqui, ó, a gente vai falar um pouco de cisalhamento. O cisalhamento dos corpos, ele tem dois resultados. O primeiro deles é a fluência em várias porções, ó. Se a gente pensa que aqui dentro tem uma esfera, como está a esfera aqui no final? Ela vira uma elipse, né, deslocada para o canto de cá. O pessoal que gosta de trabalhar com tensão estrutural, deformação, adora enfiar elipse nas coisas, né? Porque representa melhor a estrutura homogênea dos corpos. E a ideia aqui é que o bloquinho ele foi deslocado. Deslocado em quanto? Numa quantidade L de deslocamento. Né? A gente não fluiu matéria para um lado e para o outro. A gente teve um deslocamento angular de todos os pontos. A gente não criou nada, né? Não é massa nem nada. Então a gente não apertou, não tem fluência de matéria dentro do corpo. Eles só mexeram de lugar, né? Empurrou um pouquinho para o lado. E a força, nesse caso aí, está aplicada em qual direção? Paralela ao plano do topo do bloquinho, né? Então tem uma força ali embaixo segurando o bloquinho, fazendo ele rotacionar nesse sentido. Se o corpo tivesse livre, não tivesse fixo na base, ele ia girar infinitamente num vórtice louco de deformação, que ia ficar legal demais. Ah, Léo, mas a força está sempre aplicada no negócio, o corpo vai deformar para sempre, ele vai chegar a girar loucamente, vai virar um redemoinho. Não. As forças, elas são aplicadas durante um período de tempo, né? A força não é aplicada infinitamente, tá? Então, durante um período de tempo, existe uma força que é diferencial, que ela vai conseguir provocar a deformação de um corpo. Depois de um tempo, ela para de atuar, né? Não tem mais nada atuando, não tem energia, não tem nada, tá de boa, tá no repouso. Às vezes tem uma pedra ali dura, e aí ele bateu nela e não consegue mais empurrar, né? Então não tem mais o que fazer. A força que estava atuando ali cessa. Ou mesmo se ela não cessar, ela para de influenciar a deformação do corpo. Existe limite para as coisas, né? Ninguém aguenta tensão, estresse demais. Chega uma hora que a gente estoura, explode, enlouquece.
E as rochas, apesar de não terem consciência nem nada, fazem a mesma coisa, né? Dada aí a devida ilusão, não, como é que chama esse trem? Analogia, elas têm a mesma resposta para estresse. Ninguém aguenta estresse, galera. Então vamos lá, ó. Trabalhar com estresse aqui um pouquinho. Tá aqui uma ilustração maravilhosa de uma pessoa estressada, né? É alguém que vai fazer prova de geologia estrutural. Mentira, a gente nem tem prova. Aqui no final da matéria, batendo a cabeça no computador na sua aula é AD, adorável, maravilhoso. E como que a gente pode entender um pouco da deformação? Depende do tempo de atuação da força, né? A forma que um corpo deforma depende da atuação de uma força. Olha que loucura essa ideia. Então vamos colocar aqui, ó. Eu falei para vocês que depende do tempo, a gente tem aqui um gráfico de tempo para a gente entender a evolução dessas rochazinhas, beleza? E aqui, ó, como é que vai funcionar a deformação, tá bom? Isso aqui, deformação não, desculpa. Isso aqui é estresse. Estresse, o que é o estresse mesmo? O que é o estresse? Leve não é deformação, não? Hã? Peraí. Não, isso é deformação. Eu que escrevi Estresse é errado. tensão, olha. Mas isso é deformação, estresse não é tensão. Eu escrevi errado. Desculpa. Deformação. Strain. Peraí, Luciano, agora não. Esse é o símbolo de strain, de tensão é teta. Teta não, como é que chama aquele que faz assim, ó? Uma bolinha com sigma. Beleza? Então isso aqui é a deformação. É o tanto que o corpo vai variar ao longo do tempo. Beleza? Tranquilo? Agora tá certo, né? Sim. Ótimo. Muito obrigado. Já ia falar bobagem. Então vamos entender a evolução aqui do bloquinho no nosso caso, ó. A gente tem primeiro um bloquinho e ao longo do tempo ele vai ser colocado por uma força constante que está ao longo do tempo, né? Só continua puxando para a mesma direção. Esse é o teste de rastejo, o creep test, né? Teste de rastejo. Rastejo, eu não sei falar isso em inglês. Não sei falar isso em inglês. Creep test é o único jeito que eu sei falar. Tem uma outra palavra para isso, mas é o tipo de fluência constante para a mesma direção de acordo com a força constante aplicada, beleza? Então, qual que é a ideia? A gente está aqui esticando o corpo, né? No outro caso, a gente tem um teste dinâmico. O que é o teste dinâmico? É a vida real. As coisas, as forças, elas não estão sempre aplicadas no mesmo lugar, na mesma direção. Então, a gente começa esticando, depois comprimindo, e aí varia a forma que é aplicada no objeto, beleza? Para as rochas, a gente costuma ter bastante atuação dinâmica. Mesmo que a gente simplifique o nosso estudo, as forças elas variam a direção de atuação ao longo do tempo. E aí o que acontece, né? Esse rastejo é, na verdade, a fluência do corpo. O que é fluência? Fluência é como que a matéria vai caminhar para uma direção específica para acomodar a deformação, tá bom? No caso aqui, a gente está trabalhando com materiais sólidos elásticos, materiais puramente fluidos e materiais viscoelásticos sólidos, tá bom? Com fluido, tudo misturado. Só para a gente ter uma ideia, esquece essa parte dinâmica, que a dinâmica ali é essas curvas senoidais maravilhosas, que todo mundo adora trabalhar com elas, beleza? Ela está representando tanto a deformação quanto a tensão no corpo ao longo do tempo. E aí ela varia de acordo com a aplicação naquele meio. Mas vamos entender um pouquinho dessas deformações aqui, ó. Para o material elástico, para todos esses materiais, a força é a mesma. Sendo a força a mesma, a tensão do corpo, a tensão original deles, é qual? É a mesma e é constante. Por quê? Uma força aplicada ao longo de um tempo que tem a mesma grandeza vai ter um estresse, né, uma tensão proporcional aplicada ao mesmo tempo ao longo do tempo, beleza? Então ela mantém o valor bonitinho. Como que funciona a deformação? A deformação ao longo do tempo, ela depende principalmente dessa tensão e da forma como o corpo se comporta. Então, para materiais elásticos, esse gráfico aqui não é a quantidade de deformação, é a quantidade de deformação que o corpo vai ter, ó. Na força aplicada, um material elástico vai ter uma fluência igual, ó. A fluência é exatamente a relação entre tensão e deformação. A deformação é constante ao longo do tempo. Porque eu puxei o corpo, deformei, mantive ele ali tranquilo.
No segundo caso, quando a gente tem materiais fluidos, a deformação tende a aumentar com a tensão constante, né? Os fluidos vão variando de uma forma que eles vão se alterando ao longo do tempo e concentrando mais deformação. Para materiais viscoelásticos é um pouquinho diferente, tá? É um material que ele não é 100% elástico, ele tem uma deformação plástica nele envolvido, mas depois ele chega ao limite de deformação máxima elástica. Como funciona isso? A aplicação de uma tensão constante faz com que o corpo vá deformando com acréscimos de quantidade de deformação até que ela chega num limite de um patamar e fica fixo lá em cima. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como que a tensão e a deformação se comportam em gráficos de tempo, né? Então, ao longo do tempo, está acumulando aquela quantidade de deformação ali. Beleza? Não preocupa com isso não. Vamos agora de volta para a nossa parte aqui. Mais para frente a gente volta a falar de fluência e comportamento dos corpos. Tranquilo? O que é tração mesmo? A tração, de novo, para deixar mais claro do que nunca, né? É a variação do tamanho de uma esfera até uma elipse maior. Ou para qualquer bloco, ou para qualquer parte de um corpo. É a ideia de que a gente estira um corpo, né? Então a gente aumenta a deformação no final dele. Beleza? A gente tem um tamanho original e esse corpo vai variar. A compressão, ela é um pouco diferente, ó. A força está aplicada desse lado aqui. Para onde que vai ser o lugar que o corpo vai aumentar mais? Vai ser perpendicular a essa direção de compressão, né? É essa direção que ele aumenta mais. Qual que ele diminui mais? É essa direção que é paralela à direção de aplicação da força. Tranquilo? Faz sentido isso, não faz? Se eu apertar uma coisa, deforma para lá. Se eu estiro uma coisa, deforma para cá. Fez sentido? Agora nós vamos para a parte complicada. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, ótimo. A gente vai para a parte de tensor. Quem que já ouviu o conceito de tensor? Eu já vou falar o que é um tensor. Com certeza, claro, pode deixar. Ô Rafa. Ô, Léo, você já ouviu? Eu não lembro, viu? Tiago, Gênesis, já ouviram falar que é um tensor? Não, Léo. Beleza, então bora lá. A ideia de um tensor, galera, é uma operação matricial que representa o estado de tensão de um corpo. É bastante tenso, tá? O que significa isso? Independente de onde que é a direção principal da força aplicada em um corpo, ele vai provocar uma variação de tensão naquele corpo, né? Em muitos casos, essas tensões, elas não são iguais em todas as faces. Por que que a gente pode ter tensão diferente em faces de um cubo que estiver soterrado, por exemplo? Porque dependendo dos minerais, das rochas que estão em paralelo ali com ele, e dependendo do tamanho do corpo que a gente está trabalhando, existe uma variação na deformação daquele corpo lateralmente, né? Então, mesmo que exista uma força principal total apontando para cá, por exemplo, o corpo ele vai responder em cada face de maneira diferente. Claro que ele está em repouso, isso significa que as tensões em todas as direções são iguais, tá? Mas cada face desse cubo, cada aresta desse cubo, vai ter uma resposta a essa força total aplicada. Ó, nesse caso aqui, a gente tem essas forças T, tá vendo? Essas forças T são as tensões principais em cada área. Essa tensão principal azul, ela está ali inclinada em relação à área, bacaninha, que ela é o resultado da resposta do corpo, desse cubo, a uma força aplicada a ele. Se eu tenho uma força aplicada lá, ele quer manter o seu estado natural e ele exibe uma tensão. Essa tensão é 1, é 2 e é 3. Acontece que essa tensão, ela tem duas componentes, beleza? Ela tem uma componente normal e duas componentes cisalhante. Se a gente pensar aqui, ó, no nosso eixo cartesiano x1, x2, x3, que é o eixo perpendicular, né, ABC, vamos considerar o XYZ. Valentino, para de comer a calma. A gente tem a decomposição desses vetores azuis de cada face em 3 outros vetores que sejam perpendiculares ou paralelos à face do cubo. Vamos olhar para essa tensão principal aqui, ó, T. Né? A componente perpendicular a essa face principal aqui, essa componente é 1. Né? Além disso, para decompor ele 3D, eu tenho que decompor lá no plano XY. Então, tem uma componente para o lado de cá e uma componente para o lado de cá. Beleza?
Vamos voltar para essa face aqui, ó. A tensão principal nessa face está apontando para esse lado aqui, ó. A tensão é 2. Tem um componente perpendicular à área aqui do cubo, qual que é? Essa vermelhinha é 2. E tem os componentes que são paralelos à face do cubo, que é essa daqui de cima e essa daqui do lado. Beleza? Além disso, aqui em cima, a gente tem a face T do E3, né? Também inclinado para cá. E a gente decompõe num vetor perpendicular E3 e dois vetores que são paralelos à faces, à área, né, desse cubo, que é esse sigma 3,1, sigma 3,2. Os outros lados do cubo, eles são todos iguais, né? Por quê? Porque como eles são lados paralelos, a área que está influenciando aqui atrás do cubo, ou ali atrás ou aqui embaixo, é igual a essas áreas principais de cima. Como elas são todas áreas paralelas, a influência dessa tensão principal 1, 2 e 3 é a mesma, né? Então a gente vai ter 3 direções perpendiculares às áreas do cubo principais e 2, 4, 6 direções que são secundárias em relação a essas áreas e paralelas a ela. Dessa forma, deixa eu ver se eu coloquei a matriz aqui. Não coloquei a matriz, não. A gente cria uma ideia que representa todo o estado de tensão de um corpo em um cubo unitário. Né? Nesse cubo unitário, a gente vai chamar isso de tensor. E o tensor ele é representado, deixa eu ver aqui, dessa forma aqui, ó. Agora é complicado. Cadê? Lousa interativa, abrir a lousa. Beleza, para cá. Vou pegar isso aqui. Todo mundo tá vendo aí? Beleza. Essa parte aqui do cubo, bonitinha, né? Tá ali na aresta, tranquila. Ela tem 3 partes que são perpendiculares à área do cubo, representam as tensões normais, porque elas são normais à área, perpendicular à área, e 6 tensões cisalhantes, que são paralelas à área. A representação final disso daqui vai ser dessa forma. A gente pode representar isso tudo em uma matriz, ó. As tensões normais, ó, vamos chamar aqui, ó, sigma 1, sigma 2,2 e sigma 3,3, que é aquela de cima. Beleza? Para as outras tensões, a gente vai ter os outros sigmas, ó, sigma 1, sigma 1,2 e sigma 1,3. Sigma 2,1, sigma 2,3. E tem o sigma 3,1 e o sigma 3. 3. Isso daqui é o que a gente chama de tensor. Tensor é uma matriz que representa todos os estados de tensão de um corpo. Ó, essa coluna aqui representa... Deixa eu pegar os quadradinhos aqui, né? Essa coluna aqui representa os estados de tensão na direção, nessa área principal 1 aqui. Esse segundo quadradinho aqui representa o estado de tensão na segunda área, que é a área 2 ali. E o terceiro representa o estado de tensão na área 3. Né? Então, a gente tem aqui, ó, um vetor principal para a área 3, que está aqui em cima, um vetor principal para a área 1, que está desse lado daqui, e um vetor principal para a área 3, que está para a área 2, né, que está desse lado daqui. E olha que interessante. Esses vetores aqui, ó, eles têm pares que são iguais de mesmo tamanho, mas com direções opostas. Olha que interessante isso. Esse lado daqui é igual a esse lado daqui, ó. Sigma 1,3 cancela com sigma 3,1. E da mesma forma que o sigma 2,1 cancela com 1,2, 2,3 com 3,3.
todas essas direções cisalhantes aqui, ó, paralelas ao corpo, vão se cancelar no final das contas. Por quê? Porque não está tendo deformação cisalhante num cubo unitário. Beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, um outro nome para cada parte dessa área aqui, ó. Os vetores principais, que são os vetores normais, esses três do meio, né? São as tensões normais. E aqui as tensões cisalhantes. Beleza? A outra forma da gente escrever isso daqui é assim, ó. Aqui, ó. Tensão normal na área 1, sigma 1. Tensão normal na área 2, sigma 2. Tensão normal na área 3, sigma 3. Fazer esse sigma melhorzinho, né? Tá feio pra caramba. Aqui a gente está só escrevendo, tá, galera? Não esquenta muito ainda, não. E aí vamos escrever as tensões cisalhantes de outra forma com a letra de cisalhamento, que é o tal. Aqui, ó, sigma, ó, tal. Aqui é 1, 2. Aqui é o tal, 1, 3. Esse é o símbolo para cisalhamento. Aqui é tal, 2, 3. Tal, 2, 1. Tal, 3, 1. E tal, 3, 2. Como a gente está falando de vetores orientados no espaço, eu posso escolher qual que é a área 1, 2 e 3, né? Por convenção, a gente vai fazer o seguinte, ó, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Sigma 1, sigma 2 e sigma 3 poderiam estar em qualquer direção que a gente quisesse. Mas por convenção, para ficar mais fácil para todo mundo trabalhar, sigma 1 vai ser sempre o maior, sigma 2 sempre intermediário e sigma 3 sempre a menor tensão possível. Beleza? Esse conceito é louco. Maneiro. Não esquenta não, depois vocês vão ver isso com calma, mecânica das rochas. Enquanto é só a gente entender o que é um tensor, para que ele serve. Vamos lá. Então agora, nós vamos começar a entender sobre deformação verdadeira. Né? A gente falou de vários mecanismos para medir a direção principal dos vetores de tensão, tensor de força, como que um corpo responde, mas o que verdadeiramente rege a estrutura dos corpos, como que eles vão se deformar, além do lugar que eles estão, né, na camada, e mesmo isso também é produto, no final dessas duas atuações, desculpa, é a pressão e a temperatura. Então, se eu tenho uma coisa muito quente, pode ser que ela comporte diferente quando ela está muito fria. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho gelo, tá? Puxando o gelo lá da geladeira, e eu coloco a temperatura ambiente, ele começa a derreter. Se eu mantenho ele frio, ele vai manter gelado, congelado na forma de gelo. Se eu aumento muito a temperatura, ele vai derreter muito rápido, não é isso? Os corpos sólidos, eles têm um pouco de um comportamento que varia a estrutura interna de acordo com a temperatura. Deixa eu ver se eu consigo pensar numa ideia fácil da gente olhar. Se a gente aumenta muito a temperatura de um corpo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar dos vitrais, os vitrais das catedrais europeias, né? Quando a gente aquece muito um corpo, a matéria nele tende a fluir com mais facilidade. É mais fácil da gente deformar esse corpo e permitir que ele obtenha uma forma que não é natural dele, que não é uma forma dura, né? Vocês já viram derreter plástico? Não sei se vocês já viram. Quando você coloca o plástico no fogo, ele não vira um líquido, né? Mas ele começa a deformar e vai trancando, vai ficando maleável, né? É fácil de moldar ele, né? Ferro é a mesma coisa. Quando você aquece muito ferro, você consegue dobrar ele. Então, o aumento da temperatura nos materiais permite que a gente faça deformações diferentes daquelas nas temperaturas ambientes, né? Quanto maior a temperatura, mais fácil é para um corpo fluir, para ele deformar, para ele dobrar, para ele levar a matéria para algum lugar. Da outra forma, o que a gente tem do outro lado? A pressão.
Pressão é o peso dele. O peso lá está mantendo constante, né? Imagina, estou na pressão alta, né? Tem, sei lá, uma montanha em cima toda da rocha. Quando está sem temperatura nem nada, está tranquilo. Aí entrou uma rocha ígnea ali do lado e aqueceu aquele ambiente, aumentou muito a temperatura. O que vai acontecer com a rocha? Ela vai começar a ficar mais dúctil, mais plástica. Ela vai deformar. Então, aquele peso, apesar de ser o mesmo desde sempre ali em cima, vai encontrar agora uma rocha aquecida. Rocha aquecida, ó, começa a deformar igual plástico, né? Então, ela vai começar a dobrar, vai começar a fluir, vai começar a deformar e vai manter aquela deformação para frente. Então, o que a gente vai estudar aqui em reologia, o que mantém as rochas, né, deformadas sob tensão, é a ação constante da pressão e temperatura. E é uma eterna briga, né? Quanto maior a pressão, quanto maior a temperatura, maior vão ser as deformações. Pressão vai encontrar uma deformação estrutural muito grande e temperatura vai encontrar um rearranjo dos minerais, das moléculas dentro da rocha, né? E permitir a dobramento delas, tá bom? Regiões onde possa existir esse dobramento. Então vamos lá. Como que a pressão atua em cima dos corpos aqui, ó? Deixa eu pegar essa foto. Vamos jogar lá na aula mesmo. Tem minha luz interativa. Não. Janela. Aqui. Aqui, ó. Onde que está o peso do elefante apontando aqui nessa bolinha? O peso do elefante é a força que ele está sendo atraído pela gravidade para baixo, não é? Então está nessa seta vermelha aqui. Como que é a tensão na bola? A tensão é contrária ao peso. Então ela vai tender aí para cima, né? Com o mesmo tamanho e mesma força. Aqui está fora de escala porque não tem nem espaço para desenhar. Então tá aqui, ó. Essa vai ser a tensão na bola. Como que vai ser a deformação na bola, né? A matéria que está aqui em cima, ela vai fluir para os cantos, ó. A que está aqui embaixo vai fluir para cá. Por que ela faz dessa forma? Porque nesse lugar aqui da bola é o lugar que é perpendicular à direção da força que está sendo aplicada, perpendicular à área principal ali, ó. Tá vendo aqui? Essa direção principal é onde a matéria vai fluir. Tudo indo para lá, olha que legal. A bola está sendo apertada e comprimida, né? Aqui no meio. E aqui nas arestas dela, ela está fluindo para o cantinho para acomodar a deformação. As rochas, elas vão se comportar parecido com isso quando tem aumento da pressão. E se eu colocasse outro elefante aí em cima? E aumentar ainda mais a pressão, né? Se eu colocasse 2 elefantes nos pontinhas da bola, eu mudo um pouco a distribuição de força. E a ideia nossa do estudo é entender para onde que a matéria está indo, para onde que ela está ficando de boa, para entender como é que vai deformar. Se eu colocar mais 3 elefantes aí em cima, a bola vai estourar. Por quê? Porque ela não vai aguentar esse tanto de elefante, né? E aí é a fratura, o rompimento da estrutura interna daquele material. Tranquilo? Estou falando essas coisas porque a gente vai vê-las para frente, né? E eu acho que isso fica bem lúdico, bem explicado. Vamos entender um pouco aqui como funciona no mundo real, materiais, tá bom? A gente tem aqui, ó, umas camadas de rocha, umas estruturas de rocha. Isso aqui eu tirei de um artigo, tá, da internet, então uma pessoa que publicou aí, só para a gente ver o que pode produzir nessas deformações. O cisalhamento, o dobramento, o estiramento, enfim. Aqui em cima, a gente tem um Budan assimétrico, budinagem assimétrica. Não preocupa com os nomes ainda, tá? O que acontece aqui, ó? Cada bloquinho aqui, provavelmente no começo, era uma camada única, toda formadinha, bonitinha. E o que aconteceu com as camadinhas bonitinhas? Ó, elas abriram e apertaram, abriram e apertaram. Então, olha como é que tem uns buraquinhos aqui no meio que parece um tanto de fratura paralela. E esses budanzinhos deram uma rodadinha, né? Olha como é que a estrutura em volta às linhas estão apontando que elas entraram aqui para o meio. Então, aqui no meio, você tem a fluência do material para o meio e aqui fora a rotaçãozinha dele. Essa é uma estrutura que eu preciso aplicar forças como? Acho que todas essas aqui, no caso, são deformações de cisalhamento, viu? Mas vamos assistir aqui, ó.
Olha essa situação aqui, dessa segunda imagem. Opa, aqui. Aqui, ó, a gente tem uma deformação no sentido da seta, para esses lados assim, ó. Por quê? Porque a rocha tem que girar desse jeito. Se ela estava aqui bonitinha, ela vai caindo para o lado da direção das fraturas. Não preocupa, é só para a gente visualizar, tá bom? Aqui a gente tem uma outra deformação, ó, que parece um sigma, tá vendo? Uma estrutura de sigma, um desenho de um sigma. E aí, o que acontece aqui? Aqui isso está dobrando e está sendo puxado de dois lados diferentes. Aqui do lado, a mesma coisa, ó, tem estruturas aqui lineares que estão puxando a rocha em locais opostos, formando uma estrutura aqui dentro. Aqui está dobrando, ó, faz uma dobra, por quê? Puxou demais. Puxou demais até dobrar. E aqui do lado, só uma evolução da mesma estrutura. De novo, mais formas deformadas e aqui mais dobras no meio da estrutura. Tranquilinho? Então vamos começar a ver um pouquinho das coisas aqui, ó. Agora é a ideia de exercício. Vocês estão aí? Thiago, Jenis? Estou aqui, Léo. O que a gente está vendo aí? O que vocês estão vendo aí? Conta para mim. Tô vendo nada. Isso é uma rocha? Parece uma parede com bastante tira, né? Que está bastante deformada. Deformada. Como Bastante deformada? Tá em forma de tiras. Forma de tira, você fala assim do lado? Isso aqui é o bandamento dela. É a formação original. Onde que está a deformação que a gente está vendo aqui? Embaixo, né? Daqui. Aqui não tem uma coisa parecendo que está fraturada? Tá trincado, né? Trincado? Aqui também não está aparecendo isso? Aqui no meio. Parece que tem várias trincas desse jeito assim, não tem? Sim. E aqui? Isso está normal? Está dobrado? Está quebrado? Tá fraturada? Essa parte aqui no meio, ó. Ah, não, essa parte não. Tá o quê? Deformada. Deformado. Vamos usar a palavra dobrado. Não parece que era uma coisa linha e tá dobrado? Sim. Isso é uma dobra, tá bom? As estruturas são principalmente dobra, falha e cisalhamento. São bem parecidos com aquela compressão, tensão e cisalhamento, tá bom? Então a gente vai ver isso aqui, que são as três estruturas principais. Isso aí é uma dobra. E ali para frente a gente vai entender para onde. Se está dobrando, o que está acontecendo com os vetores de tensão, de força? Está apertando ou está estendendo? Ou está cada um puxando para um lado? Apertando. Apertando. Aonde? Dos lados. Para os lados? Qual lado? Assim. De fora para dentro, tipo. De fora para dentro, assim? Isso, é. É uma possibilidade. Sabe uma outra possibilidade? E se a gente tiver uma fratura aqui, tá vendo? Sim. Nessa mesma direção. Se eu tenho uma fratura parada e eu empurro o material, ele não vai tender a fazer isso daqui, ó? Vai. Pela fratura? Sim. Então a gente tem um dobramento numa estrutura fraturada. Tá ótimo. A gente ainda vai ver mais explicações disso para frente. Isso aqui, o que vocês estão vendo aí? Uma bagunça. Aqui é o quê? Uma rocha, uma sobre a outra, mas eu creio que é uma rocha bastante fraturada. Né? Bastante fraturada. Vamos dar uma olhada nessa camada aqui, ó. Acompanha comigo aqui. Essa camada tá vindo aqui para dentro e depois ela faz o quê? Ó, vai lá para o outro lado. Eita. Aqui tem uma fratura porque ela continua aqui para baixo e parece que ela vem aqui para cima. Depois ela volta, depois ela vai. Olha essa camada branca aqui como ela vai, volta e vai. Essa aqui vai, volta, vai, volta, vai, volta. Isso não está dobrado, não? Sim. Está dobrado. Qual que é a forma dessa dobra? Está arredondada ou pontuda? Pontuda. Tá pontuda, né? Então tem outra forma aí.
Lembra que eu falei que tem vários nomes, especificidades para as estruturas, mas no final das contas é tudo a mesma coisa? Só muda a forma de descrever? A gente tem dobras, falhas e zonas de cisalhamento. Então isso aí é o quê? É uma dobra, uma falha ou uma zona de cisalhamento? Dobra. Dobra. Tranquilo? A forma dela indica várias coisas para a gente, mas a gente não precisa preocupar agora. É só visualizar e saber que existe. Vamos para a próxima. Que estrutura é essa aí? Estamos vendo uma dobra, uma falha ou um cisalhamento? Eu acho que é dobra. Parece dobra, não é? É uma dobra, são várias dobras. Olha a direção aqui das dobras, ó. Dobra para cá, dobra para lá, dobra para cá, dobra para lá, dobra para lá. Parece eu arrumando meu lençol depois que a gente acorda de manhã. Repara que interessante que aqui no meio existe uma superfície, né, um plano, não é um plano porque ele está curvo, ó, ele vem para cá e ele faz uma curva para cá. Existe uma superfície que você consegue dividir a dobra em duas metades, não existe? Sim. Ah, legal. Essa estrutura a gente vai aprender lá para frente, chama plano axial, tá? Que é o áxio, que é o eixo, e é o plano que contém o eixo da dobra. A gente vai ver isso para cá para frente, ó. Olha que bonitinho. Gracinha demais. Ô, Léo, Oi? nessa imagem aí, como que a força foi aplicada? Foi pelos lados? Pelos lados. Mas essa história aqui é uma história de sobreposição de dobras. Tá vendo aqui embaixo? Sim, Tá vendo que tem uma aqui lateral? sim. Aqui embaixo é fácil de ver, aqui em cima não, mas ó, a camada, se você acompanhar, ela tá vindo toda para esse lado e voltando para cá, tá vendo? Tudo bem, sim. Então, originalmente, essa primeira dobra aqui, ó, no meio, ela foi formada antes. Então, ela tem um aperto lateral aqui e depois elas foram apertadas de cima para baixo. Mas essa principal que a gente está vendo é o aperto lateral dela. Na verdade, o contrário, né? Ela aperta primeiro, faz essa dobra e depois essa daqui, ó, de cima para baixo. E depois ela vem a lateral e aperta para o lado de cá, tá bom? Certo. E a direção é essa mesmo. Pro lado de cá falar isso aqui, a gente está vendo uma amostra tirada da rocha, né? Quando a gente vai lá no campo, a gente tem que orientar. Por quê? Porque a direção da dobra influencia na posição, né? Não existe só horizontal e vertical. As coisas são inclinadas, tem várias posições, porque pensa, elas se formam em subsuperfície, na parte lá de baixo da Terra, né? A gente não está vendo. Então, a direção do vetor da força pode estar inclinado para qualquer direção. Pode estar assim, pode estar assim, pode estar assado. E aí, essa posição que vai definir como que as dobras vão estar formadas, né? E aí é importantíssimo que a gente tenha uma orientação original das estruturas que a gente está vendo. Beleza? Mas aí, no caso da figura, apertando assim. Show? Fechou. Vamos para a próxima. O que a gente está vendo aí? O que vocês acham? Tá parecendo uma dobra igual aquelas outras ou tá parecendo um pouquinho diferente? Eu acho que é falha. Falha. Tá parecendo um pouquinho diferente, não tá? Sim. Essa é a mais difícil, esse é o cisalhamento. Vamos pensar aqui. A falha, um cisalhamento normalmente está associado a uma zona de falha, sim. De falha e dobra. O cisalhamento, ele é o comportamento que não é nem dobra e não é nem falha, é um pouco dos dois. Né? Ele está no meio termo. Ele é um comportamento mais difícil de ver. Por quê? Olha só. Tá vendo essa parte branca aí no meio da imagem? Sim. Isso é um veio de quartzo e feldspato com alguns minerais mais máficos, biotita talvez. Esses veios, eles aparecem, né, a concentração de fluido em locais onde tem abertura. Zona de cisalhamento, aqui no meio, tem um local de abertura. Vamos acompanhar a estrutura, ó, esse quartzito aqui, ó. Tá vindo aqui bonitinho, aí aqui ele vem até esse ponto, né, dobrando para cá. Esse outro aqui, ele vem até esse ponto. Ele forma um S de seno, não forma? Sim. Olha o S de seno aí. Quando forma um S, galera, normalmente não é dobra, tá? É cisalhamento. Aí vocês podem associar S de shear zone, né? Zona de cisalhamento. Por quê? Porque se tá tendo um S, significa que existe um plano aqui no meio, ó, onde eu tô passando laser, tá vendo? Sim. Que é um anteparo do meio da estrutura. Deixa eu desenhar ele aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Pega a fotinho, vamos lá pro... eu fechei a luz interativa? Vou abrir ela de novo aqui.
Para isso aqui. Uma janela aqui. Compartilhar. Só esperar carregar aí que a gente visualiza. Essa aí é um pouco mais difícil mesmo. Ah, pronto, olha lá. Olha a ideia aqui, vamos acompanhar aqui com a canetinha. A estrutura tá vindo toda aqui bonitinha, aí ela começa a dobrar para cá e aqui ela dobra para lá, não é? Se a gente pensar num plano aqui no meio, ó, vamos tentar dividir essa imagem em duas metades. Aqui. A gente consegue ver que a dobra vermelha, né? A amplitude dela está apontando para cá e a outra parte está apontando para lá. Dá para ver isso? Sim. Por quê? Porque no S não é igual, não é como se fosse assim, ó, bonitinha, tudo igual. Ela tá desproporcional. Uma tá mais para um lado do que do outro, ó. Esse movimento aqui é um movimento de são duas forças opostas puxando para cada lado, não é? Isso. Sendo forças opostas, deixa eu até desenhar. Qual que é a direção da força? É a própria amplitude dessa onda, né? Que ela está indo para lá. Então a gente coloca aqui, ó, vem para cá. E aqui a parte de baixo do bloco está indo para onde? Para baixo, não é? Tá dando para ver isso aí? Tá meio espalhado. Ó, esse bloco de baixo está descendo, esse bloco de cima está subindo, não é? Isso. Fazendo assim, ó. Na verdade, só tem um bloco descendo, né? Rocha não sai subindo montanha, isso não existe. Mas aí, para a gente facilitar, é um movimento relativo. Um bloco em relação ao outro está descendo e o bloco de cima está subindo. Que blocos são esses? Separados por esse plano no meio. Então, a gente tem alguma força que está puxando em direções opostas àquela rocha. Nesse plano do meio, aí gera uma zona de alívio de pressão e aí dá para percolar fluido, entra fluido até. Como essas zonas costumam ser aquecidas, aí vem fluido hidrotermal, alguns vezes graníticos, carbonáticos, calcíticos, enfim. Tranquilo essa estrutura aqui de cisalhamento? S de shear, que significa cisalhamento, ó, shear. Beleza? Beleza. Então vamos para o próximo. Que hoje já foi conteúdo demais, conceitos muito loucos hoje. Bora lá. O que a gente está vendo aqui? Principal. Dobra, falha ou S de sena? Dobra. Dobra? Onde que está dobrado? Tem falha também. Um pouquinho aqui, né? Tá dobrado aqui. Aqui tá um pouquinho. Falha. Qual que é a principal estrutura que a gente está vendo? A mais clara? Não é a falha, não? A falha. Olha o tamanho dessa falha aqui. Pá, olha essa aqui, ó. É legal que a gente fale de dobras com falhas, porque elas, assim, nunca acontecem sozinhas, né? A principal estrutura aqui é a falha, tá? Mas tem dobra, ó. Aqui tem uma dobra. Aqui, esses cantinhos todos da falha tem dobra, tá vendo? Isso acontece porque esse bloco aqui, ele veio para baixo, desceu. Quando ele veio para baixo, a parte do bloco que está em contato com o outro em atrito, ele fica. Então, ele acaba dobrando, entendeu? Por quê? Para manter a inércia do corpo, né? Aquela rocha ali, ela não quer sair deslocando para baixo. Então, parte dela fica em atrito e vai deslocando para baixo. Aqui a principal estrutura é a falha. Olha como é que esse bloco deslocando, ele rotaciona em relação aos outros. Esse ângulo aqui, ó, tá bem mais inclinado do que aqueles outros ali de baixo. E aqui parece que tem uma dobra também, ó, mas de novo, é a dobra de arrasto. É porque esse bloco deslocou em relação ao outro, tá bom? E aqui? O que vocês acham? Esse é difícil. O que mais ressalta o olho talvez seja as fraturas, mas qual que é a estrutura que vocês estão vendo aí no meio? Falhas? Hã? Falhas? Aonde? Tem falha, dá para ver falha. Mas tem uma outra estrutura aí que está mais
mais marcante aqui, bem no meio. Hã? Tá bastante trincado aí no meio aí, parece. Que letra tá aparecendo isso aqui? M, W ou S? M, eu Não acho. tá aparecendo um S, não? Não, depende, igual aqui deitado aqui, se for seguro, é Vou um M. desenhar aqui. Imagina que a gente está vendo essa parede vista de cima, vista de planta, beleza? Vamos desenhar. Vou colocar ela aqui. Que a gente vai ver as estruturas todas juntos. Não é uma coisa trivial, não, e é a primeira vez que vocês estão vendo, tá, galera? Pode ficar tranquilo. Eu mesmo fui aprender essas coisas tão depois que é difícil mesmo. Vamos lá. Mas é legal demais. Eu gosto bastante. Então vamos pegar aqui, ó. Vocês estão falando as falhas. Onde você está vendo falha? Essa é a direção principal de uma falha, não é? De fratura. Concorda comigo? Sim, E uma outra secundária para o lado de cá. Concorda? sim. Só de ter esse par conjugado já é um bom indicativo de cisalhamento, mas eu vou explicar por quê, porque a gente não aprendeu isso ainda. A gente está vendo por cima, a visão de planta, não é? Vamos acompanhar aquela camada, a camada escura aqui, ó. Ela está descendo assim, aqui sobe um pouquinho. Então, vai descer aqui, desce aqui. Aqui está indo aqui. Está indo nesse sentido o movimento, né? Beleza. Então, vamos pegar aqui no plano de falha que a gente falou. Ó. Esse plano aqui está definido um plano que é muito interessante para a gente. Vou apagar esse plano aqui. Ó. Esse plano aqui. Dá uma olhada. Esses planos são todos paralelos, não são? Esses dessa direção? Eles são paralelos e eles estão colocados exatamente no meio da estrutura de dobramento que tem aqui. Não é isso? Tranquilo? Tranquilo. Essa parte está puxando para baixo, enquanto esse bloco está puxando para cá. Para cima, né? E esse aqui para baixo. E esse bloco está puxando para lá, não tá? Isso aqui não é uma letra S invertida? Visto Sim. de cima? S de quê? Shear, que é cisalhamento. Beleza? Repete Beleza. comigo. Cisalhamento. As palavras esquisitas. Cisalhamento. Cisalhamento. Então, esse S de cisalhamento na verdade é com C, né? Mas aqui a gente não conhece. Ele está mostrando uma zona de cisalhamento. Ah, Léo, tem dobra, tem falha, tem fratura, tem tudo. É tudo misturado. Esse cisalhamento é um comportamento híbrido, tá? Por quê? Porque dobras acontecem num lugar específico da Terra. Falhas acontecem no lugar específico da Terra. O cisalhamento acontece no local onde é o meio dos dois, é a transição. Claro que não tem como eles saberem disso, né? A gente vai aprender isso ainda, mas aqui a ideia é visualizar um S. E aí tá tudo misturado, dobra, falha, tudo bagunçado. Tudo zona de talhamento, puxou para um lado, puxou para o outro. Beleza? E as zonas de talhamento são importantes para a gente em diversas situações que é onde concentra minério. Isso no meio dos planos axial das dobras. Tranquilo? Fez sentido a aula de hoje até agora? Sim. Fez? Então, beleza. Essa, galera, é o conceito introdutório da mecânica das rochas para a parte de geologia. Não aprofundamos muito na definição dos conceitos de tensor, tensão, matriz, porque eu acho que isso não vai ser tão relevante para a gente estudar a deformação das rochas. Mas a gente vai entrar agora nas estruturas verdadeiramente ditas. Então, a partir da aula que vem, a gente vai listar todas as estruturas dúcteis, estruturas rúpteis, ver quais são os ambientes de formação dessas estruturas e começar a estudar as dobras, as falhas e as zonas de cisalhamento. Por hoje é só, por esse tanto de conteúdo. Vá para casa, descansar, respirar, absorver esse conteúdo e a gente se vê na quinta-feira dessa semana ainda, não é? Isso. Deixa eu acabar a gravação.
Falou!